Silêncio bom, hein? Nossa, o que vocês acharam para meditar? Maravilhoso. Olha, eu achei bem especial assim. Olha, poucos lugares aqui. A sensação que deu foi parecida. Alguém aqui foi na Gruta dos Morcegos? Ninguém aqui. Você estava, né, Augusto? Aquele silêncio assim da gruta. Porque, claro, hoje é feriado, né? Tá tudo parado assim.
Mas, assim, pouquíssimo carro passando lá. Muito bom. Praticar mais. É porque o silêncio, claro que a gente não consegue um silêncio perfeito. Por exemplo, hoje eu tirei o relógio da parede, que era um relógio de ponteiro. O silêncio que estava aqui à tarde, assim, parecia que o relógio era um tac, tac, tac. Eu tirei, eu vou ficar sem relógio aqui, colocar um digitalzinho pequeno, um barulho a menos. Né? Não existe o silêncio perfeito, mas quanto mais silêncio, ajuda-se. Nós todos somos praticantes iniciantes, então a gente precisa de tempo, assim, de condições adequadas, né? Um ambiente propício. Mais silêncio, mais tranquilo, melhor. Depois a gente vai fazer retiro em lugares afastados. Né? Não encostem, por favor, no quadro que a gente tiver nessa parede. Vai ter essa questão, ficou muito baixa porque o pé direito é baixo. Aí ficou... tem outras. Então tem isso, né? A gente vai se adaptando, assim, o espaço. Muito bom. Fica bem isolado da parte de baixo, quem chega não atrapalha, né? Como a gente estava na outra sala, a pessoa abria a porta assim, cheguei, né? Tá todo mundo meditando lá. A pessoa chegando conversando às vezes. Bem bom. Achei especial. Vamos lá. Muito bem. Quem está chegando aqui pela primeira vez nesse grupo de terça, né? Está participando já de outros? Eu hoje, por acaso, estava no Caldão em Teresópolis fazendo uma meditação das rosas, aí o Constantino chamou para vir aqui hoje. Legal. Aí eu praticamente vim de Teresópolis. Qual é o teu nome? Norma. Norma, seja bem-vinda. Eu sou Marcelo. Prazer. Você também é a primeira vez, né? Sim, eu também. Eu fui uma vez numa meditação no domingo de manhã, que era um pouco diferente, que a gente andava assim. No Zen Budismo, sim. Era um grupo Zen? Ou foi no próprio SEB? Não, foi no SEB, no domingo de manhã. Na sala do SEB mesmo? É. Nos intervalos, assim, tipo, meditava, daí... Meditava sentado em 15 minutos, 15 minutos, a gente fez acho que algumas horas de 15 minutos. E aí depois tinha essas assim. Isso. O Kinhin chama essa. Kinhin. Isso não é do budismo tibetano, isso é do Zen budismo. Que é essa meditaçãozinha andando, né? Caminhando passinhos curtos, Isso. mantendo a atenção plena. Como é que se escreve? K-I-N, Kin, espaço H-I-N. Kinhin. Obrigada. É bem interessante, né? Então, sejam bem-vindos, assim. Então, a gente faz das 19 às 20. Eu queria até combinar com quem está vindo mais frequentemente. Houve uma sugestão de começar mais cedo, de começar às 18h30 para terminar a meditação às 19h30, para terminar o estudo às 21h. Alguns acharam que era melhor ser às 21h, por exemplo, quem vai caminhar até o metrô, alguma coisa assim. O que vocês acham? 18h30 é viável para quem trabalha, é o que é mais difícil, né? Para quem tem horário de trabalho. Quem poderia vir às 18h30? Acho que a maioria, né? Eu acho que a gente começa às 18h30. Aí vai chegando. Né? Que aí a gente acaba às 21h. A gente vai, desce, fecha tudo. Quando der 9h15 a gente tá saindo. Mais tranquilo, assim. Mas aqui a rua é bem tranquila, né? Esse pedaço de Real Grandeza aí não tem muito. Estou mais para trás também. Estou mais no fundo também. Eu digo para se a pessoa for caminhar for até voluntários ou São Clemente para caminhar até o metrô, por exemplo, esse horário, tudo bem iluminado, movimentado, né? 9h e pouco da noite. Hoje é feriado, mas dia de semana tá tudo aberto, né? Mercado, hortifruti, um monte de coisa aí no caminho. Né? Então a gente pode começar um pouquinho mais cedo. E eu estudo às 19h30, eu vou avisar o pessoal também da internet. Muito bem, então estamos estudando Prajna Paramita. Perfeição da sabedoria discriminativa. Uau! Né? Para quem está chegando hoje. Mas é uma visão assim que o budismo tibetano, na verdade todo o budismo mahayana traz, né? O budismo tibetano também, aquilo é super enfatizado. Ou seja, para alcançar a liberação do sofrimento, da confusão, da experiência cíclica da roda da vida, né? O que a gente chama de samsara, para alcançar a liberação do samsara, eu tenho que realizar essa sabedoria.
Essa sabedoria é a sabedoria que vê através das experiências, que nos liberta da fixação à solidez, à dureza, ao aspecto fixo das experiências. Então, Prajna é uma inteligência, uma sabedoria que vai sendo cultivada, vai sendo estudada, aprendida, depois ela vai se transformar numa prática específica que vai nos libertar disso. Então, o nosso grupo aqui de terça, a gente está estudando, já é o 11º encontro desse estudo. Então, a gente está vendo um texto do Lama Santen, em que a gente está avançando passo a passo, vendo vários conceitos assim, mais ou menos complexos. Então, não se preocupe quem está chegando assim de querer entender tudo, assim, aos poucos a gente vai pegando. E a gente vai transformando esses conceitos num olhar, numa visão prática em meio ao mundo. Não é uma coisa apenas filosófica, bem pelo contrário, nosso objetivo é muito prático. A gente quer pegar isso para transformar nossas relações, transformar a forma como a gente anda no mundo, né? Nos libertar das emoções perturbadoras que nos afligem tanto, né? O orgulho, inveja, ciúme, desejo, apego, preguiça, carência, raiva, competição, assim por diante, né? Raiva e medo, muitas classes de emoções perturbadoras que nos afligem. Eu só vou me libertar disso quando eu enxergar através da solidez das experiências. Eu tenho que furar a bolha do samsara, a bolha da experiência cíclica. Eu preciso caminhar nessa direção. Então, para isso, a gente está estudando esse texto e em breve a gente vai estar meditando também sobre isso. Do grupo que está vindo já alguma questão, alguma contemplação, né? Tudo bem? Tem conseguido aplicar um pouco assim, como prática diária, como prática regular? Super importante, né? Transformar os grupos de estudo numa prática regular. Senão aquilo não avança, né? Assim, a gente fica meio estagnados. Então, no nosso texto a gente está, né? A gente parou naquele parágrafo: transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro nirvana. Ou seja, aqueles que praticam a prajna paramita, a sabedoria discriminativa, eles transcendem completamente as visões falsas. Visões falsas são as ideias que nós temos sobre a vida. Por exemplo, a fixação à ideia de um eu, a fixação à ideia de realidade separada dos fenômenos, das coisas. Isso tudo são visões errôneas, são modos de operar a mente deludidos, enganosos, que nos prendem às experiências e nos fazem sofrer enormemente. Então, quando a gente vê, por exemplo, as crianças brincando e sofrendo por causa das brincadeiras, quando alguém toma o brinquedo delas, elas passam mal, né, no meio de um jogo, de uma brincadeira, o adulto dá risada daquilo porque vê que é apenas um jogo. Da mesma forma, os Budas olham para nós, adultos, né, e sorriem, assim, né? Eles veem como nós nos prendemos em coisas tão pequenas e aquilo toma uma proporção gigantesca e a gente passa mal. A pessoa, por exemplo, perde uma nota de 20 reais, ela fica chateada que perdeu. 50 reais, pior ainda. Se for de 100, ela já está querendo cortar os pulsos porque perdeu a nota, né? Ou terminou uma relação. Aquilo é horrível, a pessoa fica semanas passando mal por causa da relação, sofrendo. Foi demitido, perdeu o emprego. É terrível, assim, né? Então a gente realmente estrutura nossas vidas com alicerces pouco sólidos. A gente, né, constrói sobre areia movediça. A gente tenta estabilizar aquilo que não é estabilizável e a gente passa mal. De tempos em tempos a gente tem uma dor de barriga dessas, né? Aquilo é muito ruim, né? A gente não gosta disso. Então a gente precisa ter esse olho que não se fixa as coisas, e aí a gente não vai ter problema. Quando as coisas se moverem, a gente vai ser como o bambu. Vai para um lado, vai para o outro, mas não quebra. Bem interessante essa imagem do bambu enquanto ele vai desviando, né, dos ventos. Assim, vai para lá. Segue os ventos sem lutar contra. Ele é flexível. A gente precisa gerar essa mente flexível diante das experiências. Mente rígida, mente firme, dura demais, quebra. Porque tem apego à ideia. As pessoas têm apegos a visões variadas, políticas, religiosas, filosóficas, econômicas. São pessoas que sofrem muito. Porque o mundo vem e
desdiz o que elas acreditam, elas xingam, passam mal e debatem. Então, a gente vai se libertando de todos os ismos, inclusive do budismo. A gente não se apega nem ao budismo. O budismo é apenas um barco que conduz a outra margem, e na outra margem a gente larga aquilo e segue, né? Livres, né? Voando pelo espaço básico, assim, coisa mais solta. Né? Então, as visões falsas. Então, o Bodhisattva, aquele que pratica a Prajnaparamita, ele transcende completamente as visões falsas e atinge o derradeiro Nirvana. Nirvana. Nirvana é uma palavra muito conhecida, né, no budismo. Ela traz essa ideia, o que de cessação, liberação do sofrimento. Então o Buda fala, né, que ele atingiu o Nirvana. Então, mas o Nirvana ele também tem gradações. Esse Nirvana aqui do Sutra do Coração, ele não é o Nirvana do caminho do ouvinte, ou seja, um lugar onde ninguém incomoda, onde ficamos imunes. Porque o Nirvana do caminho do ouvinte é uma posição de mente que se afasta das coisas, se afasta das experiências. É uma fuga. É encontrar uma região interna muito pacífica, tranquila, serena, livre de qualquer apego egóico, porém ainda é um estado isolado. É um estado condicionado. Esse Nirvana aqui não. Diante de toda a confusão, no Nirvana do ouvinte é assim, né? Diante de toda a confusão, olhamos um ponto longínquo e não respondemos. Não é esse Nirvana fechado. É o Nirvana capaz de olhar todas as coisas sem obscuridades, portanto não há como ser atingido. Esse é o derradeiro Nirvana. Ou seja, é um Nirvana que está no meio da confusão de todos os fenômenos, de todos os desafios, e no meio disso tem paz, tem lucidez, sem precisar fugir de nada. Percebem a diferença? O primeiro Nirvana é o Nirvana de isolamento, o Nirvana de fuga, de certa forma. Esse segundo não, que é o que o Sutra está propondo, é uma operação de mente livre, leve, assim, que flui no meio de todas as experiências mais ou menos perturbadoras e que não tem mais perturbação no meio daquilo. O que seria perturbador não mais é. Então esse é o Nirvana do caminho Mahayana. É o caminho que a gente segue. Tudo bem? Então a gente está seguindo esse caminho. Então a gente vai ter que transcender todas as visões falsas para atingir esse derradeiro Nirvana. O Nirvana último, final. Né? Mahasamadhi e Nirvana seria similar, né? O Mahasamadhi conduz ao Nirvana. O Mahasamadhi, que seria o oitavo passo do nobre caminho óctuplo, né? O grande Samadhi, a grande absorção meditativa, né? Maha é grande, Samadhi, absorção meditativa. Então, quando o Buda ele pratica essa última meditação, ele alcança o Nirvana. É isso mesmo. Aí a gente está no item 5, lucidez, Samasati. Sati é atenção plena. Sama é a universal, assim, total, completa. Todos os Budas dos 3 tempos, por repousarem na Prajnaparamita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Por repousarem nessa lucidez, nessa visão, na capacidade de desatar nós, ver o mundo condicionado, ver a liberdade disso, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Eles repousam na Prajnaparamita, ou seja, eles reconhecem esse estado de vacuidade coemergente de todas as experiências. Então, quando eles estão no meio das experiências, eles não veem mais as experiências como experiências reais, mas eles veem como cenas de um filme. E eles são espectadores no meio desse filme, eles não são mais personagens presos no filme. Então, é um exemplo que eu gosto muito de usar, esse tem a tela do cinema, está passando um filme. Quando a gente não entende o processo, é como se eu fosse um personagem do filme preso na tela, naquelas cenas. Quando eu entendo como que funciona o processo de criação do filme, é como se eu tivesse saído da tela e agora estou sentado ali no cinema, numa boa, olhando o filme passar, comendo pipoca, tomando água, né? Que é o que a gente costuma tomar no cinema, né? Então a gente está ali, né, olhando, né, para o filme passar, as cenas passarem. Aí eu sorrio, porque eu vejo que as cenas do filme no cinema nada mais são do que o quê?
luz projetada sobre uma tela branca. Aí como é que eu vou sofrer por causa do filme quando eu reconheço que o filme é apenas um filme? Nas nossas vidas é a mesma coisa. Quando eu não reconheço que as cenas que estão passando são apenas cenas de um filme, aí eu tô lá como personagem de uma novela, dramatizando a coisa, sofrendo e chorando e passando mal, e me alegrando. Então a gente tá assim, né? Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Esse é o processo do filme. Nós somos como artistas que estão presos numa peça de teatro, que não reconhecem que estão na peça. Quando eu recuo para o banco do cinema do teatro, eu simplesmente observo aquilo tudo acontecendo. Então, os bodhisattvas, eles repousam na confiança na Prajnaparamita. Eles não têm mais dúvida de que todas as experiências são vazias, não tem nada que possa mais pegá-los, que possa prendê-los. Percebem isso? A gente já usa disso o tempo todo. Tem milhares de experiências nas nossas vidas que não nos prendem. Que a gente transita numa boa, leves, tranquilos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são naturalmente pacíficas. Mesmo que alguém provoque no mercado, por exemplo, assim, alguém, né, assim, te provoca, toma a tua frente, ou reclama alguma coisa com você. Tem gente que, uma boa, nem entra naquilo, né? Não, senhor, desculpe, tô tranquilo, e segue seu caminho. Não entra no jogo, não é absorvido pela experiência. Tem pessoas que não têm, por exemplo, preguiça. Preguiça não é uma emoção perturbadora que as pega. Aquelas pessoas sempre têm energia para fazer alguma coisa. Estão sempre dispostas, né? A maioria de nós, assim, né? Sempre dispostas, não é? Acorda cedo para meditar. Sim, que bom, mais um dia maravilhoso. Bom dia, mundo, os passarinhos cantando, né? Aquela alegria, energia constante, assim, né? Tem alguns que são assim. Então, para outros não. Para outros, assim, tem uma dificuldade de se mover, assim, frequente. Né? Preguiça, vontade de não fazer nada. Né? Sofá, sorvete e Netflix. Que tal? Tá bom para vocês, assim? Tem gente que não aguenta ficar meia hora vendo um filme que já quer fazer alguma coisa. E tem o contrário também, os hiperativos. Então, mas a gente pode estar livres dos dois extremos, ou da preguiça ou da hiperatividade. Né? A gente tá, amanhã a gente tem que fazer, a gente vai lá e faz, depois descansa, e assim vai no movimento tranquilo. Então, todos nós já exercemos dessa liberdade natural em várias situações. Agora o Bodhisattva, por entender e realizar a Prajnaparamita, agora não tem mais nada que o pegue. Você consegue imaginar isso? Não ter mais raiva, não ter mais medo, não ter... Porque para ter medo numa experiência, tem que ter uma identidade operando que quer sustentar alguma coisa, de algum jeito. O Bodhisattva, ele abriu mão dessa identidade, ele repousa na Prajnaparamita, nessa liberdade natural. Ele tem essa realização. Então, medo do que ele vai ter? Não tem medo nem de morrer mais. Não, porque não tem identidade nenhuma para segurar, para sustentar. Então ele está leve, ele está fluido, ele está sorrindo para tudo. Percebam como é fácil de entender isso. Fazer é um pouquinho mais difícil, né? Mas entender que essa liberdade pode ser exercida é fácil, né? Não tem medo, não tem raiva, não tem orgulho. Orgulho de quê? O que um ser humano sozinho pode fazer de novo, de diferente, que não foi feito por todo mundo no passado e muito melhor, inclusive? É o melhor, o homem mais rápido do mundo. Daqui a pouco vem outro mais rápido, daqui a pouco vem outro. Tudo vai sendo superado, né? Não tem nada que a gente faça que seja motivo de grande orgulho, de se achar uma grande coisa, né? Então, a gente vai vendo, não tem... Tudo leve, né? Tudo fluido, não tem orgulho. Ciúmes, por exemplo. Ciúmes do quê? A gente não consegue possuir nada, não tem nada que seja nosso, nem objetos e muito menos pessoas, ou ideias, ou títulos, ou cargos. Vai ter ciúme do quê? Apego. Como é que você vai se apegar a nuvens no céu? Ah, a nuvem se desmanchou, eu estava tão feliz que aquela nuvem parecia um trenzinho. Mas aí a nuvem... E a nossa vida é assim. São nuvens que vão passando e vão se dissolvendo sistematicamente. A gente tenta agarrar a nuvem e a gente passa mal. Aí daqui a pouco a gente desiste, a gente parte para outra nuvem. Aí tenta agarrar outra nuvem. Aí aquilo dura um tempinho. Aí vem o vento e leva de novo. A gente vai sistematicamente passando por isso. Percebem? Que é um processo contínuo de tentar agarrar aquilo que não é agarrável. A gente tem que soltar isso. Então o Bodhisattva, ele solta completamente esse processo. Ele repousa em paz. A paz só é possível
Então eu repouso na Prajnaparamita, que é no reconhecimento dessa fluidez, dessa liberdade, desse brilho luminoso e vazio de todas as experiências cotidianas. A gente está andando na rua num dia de chuva, aí vem um carro e nos lava, por exemplo. E aí? Eu posso ficar muito irritado com o motorista? Ou ok, né? Dia de chuva, como é que vai escapar disso, né? Acaba acontecendo. E eu lido com leveza com a experiência, né? Eu não entro na solidez. Adianta xingar o motorista? Muda o fato de eu estar molhado? Ele vai deixar de fazer aquilo na próxima vez porque eu xinguei? Ele nem viu que eu... Então a gente não entra, a gente não se perturba. Não quer dizer que a gente não vai exigir nossos direitos, não vai ter uma posição ativa socialmente. Não é isso. A gente vai fazer o que tem que ser feito, vai corrigir os desvios sociais, a gente vai atuar. Mas a gente vai atuar de modo leve, sem apego às bandeiras que a gente vai estar levantando. A gente não tem apego nem à ecologia, nem à igualdade social, não tem apego a nada, nem ao si mesmo, nem ao corpo. Por quê? Porque o Bodhisattva reconhece que todos os seres, eles não têm um eu fixo, né? Eles não têm solidez alguma. Então, por reconhecer isso, como é que ele vai, né? Como é que ele vai se perder no meio dos vários ismos? Não vai, não se perde. Vocês percebem a diferença de operação? A gente pode fazer as mesmas coisas, ações sociais, e seja o que for, mas de fora, destacados da experiência. Faz sentido? Só parece que você fica destacado das experiências de fora, como se não houvesse um envolvimento. Porque o envolvimento sempre é uma coisa do pessoal, eu, né? Aí vem a identidade, né? O Bodhisattva, ele opera numa outra base, né? Como ele tem essa liberdade, ele opera por sabedoria. Então ele vê o que é benéfico para os seres, sempre pensando no todo, no coletivo. Ele opera a partir dessa base, ele faz o que tem que ser feito a partir dessa base. Ele não opera mais a partir de uma base assim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Como os seres egóicos, né, os seres autocentrados como nós, a gente opera sempre tentando tirar vantagem. O máximo de benefício para mim e o resto ajuda um pouquinho. Mas sempre eu me coloco no centro da minha mandala, não é? Eu sou o centro do meu universo. O Bodhisattva, ele não pensa mais assim. Ele se liberta dessa necessidade de ficar, né, assim, levando esse ego e polindo e limpando e cuidando desse ego. Ele opera numa base de sabedoria. Ele sempre atua pelo coletivo, ele faz o que tem que ser feito. E aí ele é tranquilo com isso. Quando ele não consegue, ele não passa mal. Porque ele não tem apego à própria ação. Por exemplo, o Buda tentou ajudar muita gente, mas tinha muita gente que não quis a ajuda do Buda. Porque para alguém ser ajudado, a pessoa tem que querer ajuda. E aí o Buda, você acha que ele passava mal, ficava deprimido porque não conseguia ajudar as pessoas? Não, ele não opera mais a partir de uma base egóica, tipo assim, eu quero ajudar o outro. O Buda apenas emana ajuda. Não é pessoal mais, a questão não é mais pessoal. É uma visão ampla, livre, coletiva, assim, que transcende as fronteiras. Ele oferta, mas não fica preso ao resultado. Exatamente. É o exemplo que se usa assim como os raios do Sol. O Sol está lá, uma estrela de quinta grandeza amarela, que deve durar mais uns 4,5 bilhões de anos. Ele emana luz e calor em todas as direções. E o Sol cobra a tarifa de energia, por exemplo, tem bandeira vermelha, bandeira amarela na conta de luz do Sol. O Sol apenas emana, ele não vê para onde aquilo vai. Ele é uma fonte de luz e calor. Então o Buda é como um sol, assim, ele emana aquilo, não vai cobrar nada, não vai olhar para trás. Ele apenas manifesta isso, de modo impessoal. Maravilhoso. Então os Bodhisattvas repousam na confiança na Prajnaparamita. E assim eles atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Não basta Samadhi. Então Samadhi é a palavra que designa a absorção meditativa, né? Ou seja, Samadhi é furarmos essa montanha e podermos observar através dela. Completamente significa que nós vamos perseguir os conteúdos que não pudemos ainda praticar a liberdade frente a eles. Ou seja, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Não adianta assim, eu sou uma pessoa
livre, serena, tranquila, estável, quando não acontece nada de ruim comigo. Aí eu sou lá um grande praticante. Vou para a sanga, mantenho uma pose de energia estável, equilíbrio, né? Converso sobre coisas elevadas, sobre os vários livros que eu li, aquela coisa assim, né? E aí quando alguma coisa sai dos eixos, eu me perco completamente. Minha energia oscila, eu me pego respondendo de modo convencional, como qualquer outra pessoa que nunca praticou, que nunca ouviu nada do Dharma. Isso significa que o Dharma ainda não penetrou aquela região. E para atingir a iluminação completa e insuperável, eu vou ter que olhar para todas as regiões obscuras, todas. Então por isso que é bom fazer uma listinha de coisas que me perturbam. Pode comprar uma caixa de Bic. Né? Vamos fazer uma compra coletiva de caixas de Bic. É isso. Mas vale a pena começar. Vale a pena, porque é isso. São incontáveis regiões difíceis ainda de penetrar. Mas aquelas que eu começo a olhar, já começo a ganhar mais liberdade, um pouquinho que seja. Nossa, as pessoas relatam sistematicamente melhorias nas relações familiares, de trabalho, em meio ao mundo, leveza, né? Um pouquinho que você trabalhar, você vai perceber que é um grande passo. Então, é um pouco estratégia assim, de prática, né? Ao invés de deixar solto na mente, eu sugiro realmente que tenha um caderno de prática. Assim. Você tem o caderno e você anota a situação que você vai analisar. Você está se observando. Você se torna um praticante que olha para si mesmo, olha para os seus sonhos, olha para as suas atitudes no meio ao mundo. Antes de dormir à noite, observa o que passou ao longo do dia. Puxa, eu me perdi completamente naquela situação. Eu anoto aquela situação. Assim. Eu vejo que aquilo é uma prisão ainda. Aí eu pratico Prajnaparamita olhando para aquilo. Aí você passa aquele filminho de novo e olha com outro olho. Agora, você vai pacificando aquela região que te perturbou ao longo do dia. A gente vai ter que fazer isso muitas vezes. Entende? Não é assim só entender a Prajna, não, tem que aplicar aqui nas várias situações perturbadoras. Essa é a ideia. Então, furar isso é ver. Mas agora pegamos essa capacidade de ver e entramos em meditação. Essa meditação se chama Samasati. Então, Sati é a atenção plena, Sama é a mais elevada, completa. Então, Samasati é o 7º passo do nobre caminho óctuplo, é a prática de Prajnaparamita. Né? Então, a gente vai fazer isso sentados em meditação. Vamos buscar cuidadosamente todos os obstáculos e é dentro desse sentido a frase que dizemos: entre confusão e não confusão é melhor confusão. Entre confusão com dor e confusão sem dor é melhor confusão com dor. É esse o sentido de Samapati, quando eu estou em meio ao mundo. Porque se nós conseguirmos habilmente proteger regiões de confusão e proteger regiões de dor sem lucidez, essas regiões ficarão aguardando. Isso acontece muito com os praticantes. A pessoa faz muita chamata, ou seja, a prática de concentração, equilíbrio da energia, foco único, silêncio. Ela vai gerando uma estabilidade. Mas isso não significa que ela está lidando com as regiões de perturbação. Então ela gera uma casca de proteção que é perigosa. Ela se isola do mundo através de chamata. Aqui não. Aqui a gente está invocando os nossos demônios internos, um por um, para olhar para eles. Quanto mais eu olhar, mais rápido eu vou alcançar a iluminação. Se eu for hábil em fugir, em esconder, em varrer para debaixo do tapete direitinho, e maquiar bem a coisa, aí aquilo vai ficar lá por baixo, assim, apodrecendo, me esperando. Aí quando brotam causas e condições que acionam aquela região, quando alguém vem lá e levanta o tapete, de repente está cheio de verme ali. Né? Aquilo apodreceu. Não gay. É, mais ou menos isso. Mas não precisa ter muita, assim, tá? Dor nesse sentido, né? Quando o Lama fala assim, com dor é melhor, por quê? Porque é bom que eu encare as regiões de dor. Eu tenho que olhar para os abandonos, para as rejeições, para as raivas, para os medos, para as traições, para os roubos, né? Para todas as situações perturbadoras que nos infligiram, que a gente infligiu aos outros. Né? A gente vai ter que olhar para tudo. Tem que dar uma limpada geral assim no porão de casa. É
esse porão é velho. Tem cobras e lagartos. Hã? Imagina o meu. Não é? Você tá jovem. Bom, alguns eões me fazem jovem. Não tá nem chegando de bengala aí. Não tá nem precisando que a gente te carregar, tá aqui em cima. Pensa assim, muitas vidas, né, de lixo psíquico, marcas mentais confusas, vidas e vidas e vidas. E nós somos o resíduo kármico de tudo isso. O resto da equação. Nós somos o que sobrou disso. Tem umas coisinhas boas também, né? Tem, claro que tem. Não, com certeza. Tem esse karma, que é o que a gente tem que liberar, mas já tem uma região de lucidez operando, sem dúvida. O exemplo tradicional também é esse. Por mais espessas que sejam as nuvens, sempre tem um pouco de luz do sol que atravessa. Então, mesmo que nós tenhamos muita confusão, tem regiões nossas de sabedoria que estão operando o tempo todo. Nós não somos 100% ruins e vamos nos tornar 100% bons um dia. Não, a gente tem lá, varia esse gradiente aí de luz que brilha. Tem horas que a gente está mais lúcidos mesmo, 70%. E tem horas que cai para 30%, tem horas que cai para 5%. Tudo escuro, só vê confusão. A gente oscila entre isso, aquilo não é fixo. Mas como a gente quer alcançar a liberação, a gente não vai alcançar a liberação, por exemplo, apenas festejando o que eu tenho de bom. Vou alcançar a liberação sendo corajoso, olhando para aquilo que é difícil, para aquilo que dói, para aquilo que eu não quero ver. Eu vou ter que olhar. Então, uma vez na Sangha, o Lama brincou assim, né? Sempre tinha alguma confusão de ex-namorado, ex-marido, mulher, que o pessoal ia lá, Lama, tô sofrendo, porque não sei o que. Aí o Lama dizia assim, não, por favor, namorem bastante, né? E se tiver confusão, melhor ainda se tiver confusão. Porque é isso, a pessoa está tomando refúgio naquilo, achando que vai alcançar a felicidade através daquilo. Então é melhor que esgote aquilo rápido, que veja que não é por ali. Então, se a pessoa não tem as experiências correspondentes, ela ainda fica, talvez, né, arquitetando que um dia, quando aparecer a pessoa ideal, ou o emprego ideal, ou a casa ideal, ou o cachorro ideal, os filhos ideais, aí vai ser tudo muito bom, muito maravilhoso. Tem esse tipo de ilusão, né? Então, quanto antes eu me livrar desse tipo de ilusão, melhor. E a maioria das pessoas vão ter que passar por experiências doloridas para enxergar. Realmente, o Lama tinha razão. Lá pela 25º casamento, acho que esse negócio de casamento é meio complicado, né? Se eu tentar estabilizar a minha felicidade através de um casamento, eu estou perdido. Não é isso, a pessoa ela alcança a felicidade pela lucidez da prática. Ela casa, namora ou não namora, o que ela quiser. Ela está bem sozinha ou com alguém, então aquilo tanto faz, né? É através da lucidez, não é através da situação externa que eu vou estabilizar a paz e felicidade, né? Importante lembrar disso. Muito bem, a gente não deveria... Aí o Trungpa Rinpoche também traz muito, naquele livro Além do Materialismo Espiritual, a gente olhou muito para isso, a noção de honestidade. É preciso ter uma abertura e honestidade total consigo mesmo. Não esconder coisas de si mesmo. Se olhar e se perceber. Sim, eu fiquei feliz porque aquela pessoa, ela está me dando muito trabalho, ela foi embora. Que bom que ela foi embora. Ou às vezes as pessoas se pegam assim, por exemplo, quando cuidam de uma pessoa idosa que está dando muito trabalho, se pegam um pouco aliviadas e felizes quando a pessoa morre. Conhecem histórias assim? É muito comum. A pessoa cuidou, assim, deu trabalhando aquilo, talvez por alguns anos. Aí quando a outra pessoa morre, e a pessoa depois vem ficar mal porque se sente, porque está sentindo aquilo. Ela diz assim, eu não poderia sentir isso. Então aqui, a gente não tem mais esse tipo de julgamento, não tem essa história, não deveria estar sentindo isso. A pessoa deveria olhar para tudo. Todos os impulsos, por mais primitivos e negativos, a pessoa vê uma cena de violência no filme e gosta, por exemplo. Ela não deveria gostar daquilo, mas ela gosta. Ela tem que olhar para isso. Tem uma marca kármica ali. Então a gente tem... Por que a gente tem uma atração enorme por filmes que envolvem violência, sexo, traições, roubos e assim por diante? Quando a gente olha para os filmes, é difícil um filme que retrate uma vida comum de uma pessoa que faz tudo direitinho, uma pessoa que é eticamente correta. Geralmente não são esses os temas, né?
Filme assim, né? Por isso que o Trump ganhou, né? Não é? É isso, a gente gosta de imprensa sensacionalista, não gosta? A gente gosta de séries com temas super, né? Complicados, assim. É assim. Porque isso mexe com as nossas regiões escondidas que a gente nega. A gente nutre. Exatamente. A gente está nutrindo, mas finge que não tem aquilo, né? Escreve no caderninho, isso mesmo. Estava assistindo a série na Netflix, olha lá o que eu percebi em mim, olhando aquele filme. Eu acho o cinema, os filmes muito úteis. Serve para muita coisa. Tem que dar um show de emoções perturbadoras e de maldade, assim, né? Tem muita coisa bonita também, mas o que predomina é confusão. E aí você se vê, né, localizando em você as coisas, assim. Daqui a pouco você está lá torcendo pelo bandido, né? Quem não gostou do Pablo Escobar em Narcos, por exemplo, né? Wagner Moura, simpaticão, né? Daqui a pouco você está lá, aquela coisa, o cara não cápula, mas o personagem pode se tornar algo interessante. Então olhem para isso, assim, né? A gente deveria anotar as nossas conexões com os vários reinos negativos, assim, e praticar em cima daquilo. Tem bastante material aí para olhar, não é? Caixas de bique. No Samapati, vamos passar por dentro de todas as coisas para poder praticar a vacuidade nessas regiões. Eu vou ter que localizar as regiões de perturbação, eu vou ter que encontrar o vazio daquilo. Eu tenho que encontrar o vazio daquilo. Se em alguma região os mestres não entraram, essa região vai ter um número imenso de seres armadilhados, porque ninguém entrou ali para dizer que é vazio, que pode sair dali, que não se precisa ficar preso. Então é necessário que todos esses lugares sejam visitados. Os mestres tentam entrar em todos os ambientes para ajudar os seres que estão presos ali, né? Para ensinar o Dharma. Tipo assim, ó, acordem, saiam, vocês não são isso que vocês acham que são. Vocês se construíram dessa forma e, portanto, estão nessa situação. Mas vocês têm, a cada instante, vocês têm a liberdade de sair disso. Então o budismo é extremamente libertador nesse sentido. Qualquer momento não há situação definitiva. As pessoas, elas têm assim, elas chegam com seus problemas e dizem, não, é assim, porque está acontecendo isso, porque tem aquilo, porque tem aquela pessoa. Então a pessoa desfia um rosário, né, de justificativas para afirmar por que ela tem que permanecer naquele lugar e que não tem saída. Não tem saída, é assim, a vida é assim. Aí o Buda vem e vai dizer todas essas situações, sem exceção, são completamente vazias. Então só de pensar sobre isso, a gente já dá um salto assim de vidas, assim, de libertação. A gente vai acelerar nossa iluminação em muitas vidas, só de pensar. Realmente eu tenho um pouco de liberdade, sim. Deveria pensar mais sobre isso. Eu não estou preso nos meus hábitos e condicionamentos, não. Eu posso andar em outra direção. Porque não há uma... Por exemplo, o Lama adora esse exemplo, assim, você está numa sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a pessoa acha, então tá, 7, 8, 9. Mas o que impede que em algum momento eu diga 63, 137? Quem determinou que a sequência tem que ser do jeito que vinha vindo até hoje? Então a gente não precisa manter essa coerência com a sequência passada de forma alguma. Então o budismo, ele te liberta da coerência com o teu passado. Percebe o potencial disso? Da alegria, só de imaginar, uau, é mesmo, eu não preciso. Não preciso cumprir os papéis que a minha família me impôs. Não preciso ficar trabalhando com a mesma coisa para sempre. Não preciso sustentar as identidades do meu nome, o que eu quero que os outros achem que eu sou. Portanto, não preciso sustentar nada disso. Eu tenho a liberdade de entrar ou sair quando eu quiser. Fantástico. Agora, tá, mas eu tento e não consigo, e as pessoas dizem. Aí vem a prática. Continuada, paciente, repetitiva, de olhar. E tenho que recuperar essa liberdade, a capacidade de exercer essa liberdade. É isso que a gente está fazendo aqui. Sistematicamente. A gente repete, vai ficando mais claro,
medita, conversa, ouve, escuta, lê, estuda, ouve vídeos na internet. Aquilo vai avançando, avançando, avançando. A gente vai ficando cada vez mais capazes de lidar com as situações. Então podem ter confiança nisso, sim. Milhões de pessoas já alcançaram a iluminação completa através desse método ao longo de 2.500 anos. Não é uma coisa que inventaram agora, New Age, assim, qualquer coisa que talvez funcione, talvez não. Então é um método testado e validado e os praticantes seguem o mesmo roteiro, muda o cenário, muda a tecnologia, muda assim, a forma como as pessoas se vestem e parecem, mas o modo de operar a mente é o mesmo. Não muda nada ao longo dos séculos. Por isso que o budismo segue vivo e segue completamente útil. E a gente segue sempre apontando para fora, né? Onde para fora está o problema. Né? Tem essa tendência. E quando eu estou fixado num ego, uma identidade meio cega, que não tem um observador, é isso, o ego é como se fosse assim, né? Ele está dentro de uma bateria assim, antiaérea. Então estão lá passando aviões, ele está lá, tentando derrubar os aviões. Então o ego opera dessa forma, ele está concentrado, ele não tem tempo para olhar, peraí, vamos olhar para nós aqui. Assim. Ele está apenas tentando derrubar os aviões que estão atacando ele. Ele olha para o mundo com esse olhar, eu contra os outros. Né? Ele não percebe que o avião não emerge. Né? Exatamente. Ele não percebe que o olho dele cria o avião, junto com o avião. Não tem avião real separado do olho dele. Ele não tem observador. Então a gente precisa gerar esse observador interno. Então a prática de shamatha ajuda a gerar esse observador. Aí eu uso esse observador que eu estou gerando para desenvolver sabedoria, que é a prática de Prajnaparamita. Assim, que esse observador não teria identidade, então? No início tem. No início eu tenho um observador que ainda é uma identidade construída ainda, mas é uma identidade mais útil, é uma identidade mais inteligente já operando. Aí Prajna vai dissolver inclusive esse observador mais adiante. A coemergência continua existindo. A coemergência, inclusive esse observador, ele é coemergente, ele não é real também. Mas por um tempo eu uso esse observador como uma ferramenta de prática. É uma região mental que eu crio artificial. Igual a dor. Igual a dor também é uma região artificial e construída. Mas esse observador da meditação ele é super útil. Eu crio ele. Aí ele vai ser aplicado por um monte de tempo. Eu vou avançando na meditação até o momento em que eu dissolvo, inclusive, o observador. E o ideal é você ir praticando no mundo isso, né? Esse olhar, assim, em todas as situações cotidianas, que aí você vai vendo que tudo coemerge, né? Exatamente. Tudo acontece. Eu acho que esse observador ele já está meio desconfiando que tem alguma coisa esquisita, né? Então o cara já está meio desconfiando que tem. Aí ele está ali. É isso mesmo. Tem alguma coisa esquisita, aí ele está ali, só observando. Era mais ou menos tipo no filme Matrix, né? Já é o começo, né? É o começo. No Matrix, né? Aquelas pessoas que começavam assim a querer fazer coisas diferentes na Matrix, né? Começavam a não querer mais seguir as regras da Matrix. Aí começa a surgir a possibilidade de sair. Quando eu começo a não querer jogar os mesmos jogos de modo automatizado. A gente precisa fazer isso. Guru Rinpoche, depois de andar no Tibete, ele foi para a terra dos demônios canibais. Né? Guru Rinpoche, figura tranquila, né? Semi-irado, assim, olhando torto. Né? Foi para a terra dos demônios canibais, porque lá havia outras regiões rígidas, fixas. Não é um lugar para arhats, seres puros e pacíficos. Estes vão todos para a terra pura. Guru Rinpoche transforma a terra de demônios canibais em terra pura, com o poder do Vajra, o poder da vacuidade, a ação irada. A ação irada é a destruição dos mundos. Então entra essa noção, né? Então a nossa prática não é uma prática apenas de conforto, paz e tranquilidade. É uma prática que vai penetrar essas regiões difíceis, terra dos demônios canibais. Vamos pensar, nós vivemos numa terra meio assim, né? Vamos pensar que no Brasil, por ano, morrem por morte violenta 56 mil pessoas. Morte violenta. De 2011 a 2015, morreu mais gente por morte violenta no Brasil do que na guerra da Síria, no mesmo período. Lá eles estão lá, né? Com aviões, tanques, mísseis. E aqui, no revolvinho, né? Na metralhadora, morre mais gente do que lá. Então, não é propriamente um país muito tranquilo, assim, né?
É um país que tem bastante violência urbana e rural também. Tem violência, se mata fácil, né? Então tem um perigo. A bala perdida aqui no Rio de Janeiro é uma coisa, por exemplo, super comum. Né? Notícias de bala perdida toda semana tem. Então, terra de demônios canibais, vamos pensar assim, né? A gente tem que lidar, né, com as situações. Então, ao mesmo tempo, tem tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Então, a gente tem esse misto assim, no reino humano, né? Situações mais auspiciosas e menos auspiciosas. A gente vai ter que usar as menos auspiciosas para praticar. Por exemplo, as pessoas não se sentem muito bem, sei lá, em cemitério. Muita gente não gosta de cemitério. Tem medo de cemitério. É uma prática interessante de ir ao cemitério e dar uma caminhada, lá olhar o que brota, o que não brota. Estiver acessando essas regiões de medo. Ter medo é de vivo, não é ter medo de morto. Mas a gente tem medo dos mortos. Que algo pode acontecer. Aqui eu acho que o perigo maior é ser assaltado no cemitério, né? O maior perigo, né? Cemitério meu. Aqui em Botafogo é bom, né? Tem aqui perto. Né? O São João vai fazer. A gente pode um dia. Vamos fazer uma prática. A gente pode ir em grupo, sim, a gente pode caminhar até lá, de dia, né? Tem que ser de dia, porque de noite está fechado, inclusive. A gente podia pular o muro, mas aí eu já não recomendo. Melhor de dia, a gente vai lá, faz uma prática, recita uns mantras, né? Passa por lá e depois volta. Uma prática interessante. Entrar nas regiões de medo, de obscuridade. A gente vai ter que fazer. No hinduísmo, temos a trindade hinduísta. Brahma, o criador, constrói o mundo. Vishnu, protetor e sustentador do mundo. E Shiva, o destruidor do mundo. Então, Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Para quem conhece um pouco, né? O pessoal que pratica yoga ou já passou por outras correntes hinduístas, sempre tem essas explicações. Guru Rinpoche ele seria Shiva, o destruidor, aquele que vai destruir os mundos. Quando entendemos isso, o aspecto sustentador do mundo, ao qual temos grande apego, Vishnu o torna menor, espantosamente. Vishnu é Tiresiya, sustenta, mantém as coisas funcionando. Brahma seria o próprio Kuntuzampa, para nós, né? Vai ter um monte de nomes, né? Então, na visão budista, tem Kuntuzampa, o Buda primordial, de onde brotam todas as construções, né? Samantabhadra Kuntuzampa, lá no primordial. Aí, Tiresiya, a gente poderia dizer que é esse que mantém a compaixão e o amor operando em meio ao mundo, mantém tudo funcionando, tudo sustentado por amor e compaixão. E o Guru Rinpoche, ele vem e destrói as construções, né? Ele mostra a artificialidade das construções e como perfurá-las. Qual seria a diferença entre Kuntuzan, Buda primordial, e a natureza básica da mente? É a mesma coisa. Não há um Buda como se fosse uma entidade, né? Ele apenas é simbólico. Essa é a grande diferença, por exemplo, do Brahma, do hinduísmo, pro Kuntuzampa do budismo, né? Esse nosso Kuntuzampa, ele não é um Deus criador primordial, não há isso no budismo. Ele representa essa qualidade primordial da mente, né? Essa liberdade primordial, que é a mesma liberdade de todos os seres. Então é diferente, né? O Lama está fazendo aqui um paralelo apenas com as funções, mas não quer dizer que é a mesma coisa, tá? De modo algum, filosoficamente, aquilo é bem diferente. Então, o Guru Rinpoche é aquele que vai destruir os mundos. Quando entendemos isso, o aspecto sustentador do mundo, assim, já li. Na visão limitada hinduísta, Brahma é aquele que constrói o mundo como um Deus criador e o mundo passa a existir. Mas na visão budista, Brahma não terminou a criação. Ele está vivo. Estamos seguindo construindo. E essa construção é vazia. É um sonho de Brahma, não é uma construção física. E é por isso que o sustentador, Vishnu, vem para nos sustentar. Considero esse aspecto muito importante. Por exemplo, cultura de paz, responsabilidade universal seria Vishnu. Precisamos estruturar a vida humana preciosa porque ela é a base para podermos atingir a liberação. Se não tivermos tudo organizado por Vishnu, Shiva não tem como destruir direito isso. Se a destruição for condicional, ela não é a destruição de Shiva. A destruição de Shiva é a destruição mesmo. Enquanto não estiver organizado na minha frente, não consigo matar. Então Vishnu organiza, pacifica e entrega. E aí Shiva klept. Então a ideia é essa, né? Se a pessoa está muito confusa no samsara, muito desorganizada, é difícil para ela se liberar. Então no budismo a gente tem uma série de práticas e ensinamentos para primeiro organizar a vida da pessoa no aspecto prático, no aspecto causal. Então o Buda vai dizer, né? Evite as ações não virtuosas, cultive as ações virtuosas,
Pratique amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, vamos organizar tudo, vamos nos relacionar bem, vamos nos alimentar direito para manter a saúde, vamos ter rotinas adequadas para preservar a nossa vida, e assim por diante. A gente organiza tudo. Aí eu tenho o ambiente e as condições adequadas para praticar. Aí sim eu posso penetrar nessas regiões de confusão mais profundas e mais complexas, né? Aí com tudo mais organizadinho, aí eu venho e corto. Aí funciona melhor. Porque se eu tento cortar quando está tudo confuso, aquilo não funciona muito bem. É difícil. Eu tenho que primeiro dar uma arrumada no samsara. Pode ver, a pessoa muito perturbada, como é que ela vai sentar para meditar? Não consegue, ela não consegue nem conversar direito, ela está mal, está tremendo, está chorando, está perturbadérrima. Como é que ela vai sentar e olhar para a própria mente? Impossível. Então, ela primeiro tem que dar uma organizada nessa confusão mais grosseira do mundo. E aí é o método causal. Ela tem que organizar a própria vida, ela tem que se afastar das emoções negativas e tem que cultivar as qualidades. E aí, quando a gente tenta ajudar essas pessoas, a gente tenta fazer isso. A gente vai conectando elas com atividades positivas. A gente vai oferecendo chances delas gerarem méritos, delas praticarem generosidade, delas ajudarem. O SEB aqui nada mais é do que isso. A gente aluga um espaço desses, monta, organiza, para que muitas pessoas possam ajudar, possam fazer coisas, possam participar, porque aí as pessoas vão organizando, vão gerando méritos, e aí a prática delas vai melhorando. Então esse é o método. A gente tem que ajudar as pessoas a se conectarem ao Dharma, primeiro através de ações virtuosas. Então é assim que a gente vai operar. E por sua vez... Meio confuso? É, porque ações virtuosas, meios hábeis, certo? Uhum. E você disse em algum outro momento que a gente tem que olhar as sombras, né? Enfrentar as nossas sombras, os nossos medos, e as emoções negativas. Mas às vezes o pensamento ele acaba que forma também ações, né? Começa com o pensamento. Sim. E você está com certos pensamentos que não são positivos. Sim. Ou na sua análise da sua identidade que não te leva a nenhum lugar. Então você quer cortar isso, mas ao mesmo tempo dá a entender que você tem que olhar para isso. Tipo, a lembrança de alguém, do afastamento de alguém, por exemplo. Então você sofre isso, mas você não quer pensar, porque você tem que virar a página, tem que seguir em frente. Então isso me deixou confuso agora. Aqui nesse nível de prática, a gente está falando de Prajnaparamita, eu não vou fugir de nada. Eu não vou tentar deixar para depois, varrer para debaixo do tapete. Né? Sim. Eu vou ter que olhar para tudo. Claro que eu não vou olhar para tudo de uma única vez. Eu vou olhar aos poucos, eu vou montando a minha listinha. Eu vou olhando aos poucos tudo que eu tenho que olhar. O que ele está dizendo aqui é que eu deveria, para chegar nesse ponto de conseguir fazer isso, olhar para as coisas difíceis, eu deveria ter uma etapa preparatória, que é essa etapa de gerar virtudes, de se afastar das negatividades, no sentido prático da coisa, né? De não gerar mais negatividade, né? Não praticar as ações não virtuosas, matar, roubar, sexo impróprio, mentira, fala agressiva, fala separativa, fala inútil, visões errôneas, avareza e má vontade. As 10 ações não virtuosas, assim, principais em todas as suas derivadas, né? Então eu evito esse tipo de comportamento porque aquilo vai melhorando a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Como organizar, que você estava falando. É a etapa da organização. Aí eu organizo um pouco, isso potencializa a minha prática de olhar para as sombras mais pesadas. Quanto mais eu avanço nisso, mais preparado eu fico para poder olhar para as regiões difíceis. Uma coisa apoia a outra. É quando eu lido com as minhas sombras e vou pacificando e vou vendo o vazio daquilo, aí eu tenho mais liberdade ainda interna para poder praticar as virtudes e evitar as não virtudes de novo. O comportamento vai se tornando naturalmente positivo, sem ter que... Eu não tenho que me esforçar, sabe? No início eu me esforço para não fazer bobagem e para fazer coisas boas. Aí quando eu vou liberando essas regiões kármicas, aí naturalmente eu vou... Naturalmente não brota a vontade de fazer uma ação negativa. Não tem que ter controle mais. Aquilo foi liberado, aquilo não está mais sendo controlado por disciplina. Percebe a diferença? Isso é bem importante, assim. Tem um cuidado com
consigo, né? Com você mesmo. Não sei se como é cabala, não sei quais são esses meios. Eu acho que alcança uma possibilidade de lidar com o externo equilibrado também internamente. Sem estar só equilibrando. Por isso a gente pratica a meditação silenciosa, por exemplo, para equilibrar a energia, para poder lidar melhor com o externo. A gente faz Metta Bhavana para poder melhorar as relações em todas as direções, perfeito também. E especialmente, a melhor proteção que tem é a prática de generosidade e moralidade. Quanto mais eu cuidar das pessoas ao meu redor e fizer ações virtuosas, melhor eu vou ficar. Mais protegido eu estou. Aquilo é imediato. Quando você cuida do ambiente, o ambiente vai te cuidar. Claro que numa relação linear, assim, tão simples, né? Mas você vai plantando isso e aquilo vai naturalmente gerando frutos. É muito interessante, assim. Melhor proteção é a prática de generosidade. Aí com isso a vida humana preciosa fica potencializada. Aí eu vou avançando para essas práticas de atravessar, de cortar. Para eu destruir, primeiro eu tenho que ter uma clareza do que eu vou destruir. Então eu preciso organizar o meu samsara básico para daí, cortar através dele. Esse é o processo. Mas você vê a sua sombra é uma etapa bastante significativa. Né? Se a pessoa, por exemplo, a criança mete o dedão lá na tomada, vai tomar um choque. Da próxima vez, ela vai tomar o devido cuidado. É verdade. Então, ver a sua sombra, sentir a dor, aqui é mais do que isso. É um processo ainda. de melhoria. Aqui, no caso da criança, você tem que primeiro organizar a sua vida, a sua samsara, para poder cortar, como diz o texto. Né? Isso. No caso da criança, ainda é um método causal. Ela aprende que ela sofre, né, quando ela põe o dedo na tomada. Foi só um exemplo. Não, é bom exemplo. A importância da dor. Isso, o exemplo, ela se organiza... Você, como adulto, se meter o dedão numa serra, vai doer, você vai tirar na hora. Isso. Então, isso ainda é causalidade, ou seja, eu estou entendendo do samsara o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O que é super importante, né? Maravilhoso. Uma etapa. Aqui, Prajnaparamita olha para as sombras e não é uma coisa mais causal em que eu vou resolver minhas sombras. Não é nada disso. Eu vou olhar para as sombras e vou ver a vacuidade da situação que parecia sombria. É a própria aceitação que dá. Oi? Aceitação. Não é nem aceitação, é assim um atravessar aquilo, é uma transparência. É ver que eu estava enganado em respeito àquilo. É como se tivesse um terceiro observador vendo que você tinha uma visão dualista. Você mesmo. Aqui não tem mais nem esse terceiro observador. Aqui simplesmente tem liberdade no meio da sombra. Aquilo que gerava sombra não tem mais agora. Tem apenas espaço e liberdade. Então eu não estou resolvendo, eu não estou trocando por uma coisa melhor. E eu não estou olhando para aquilo de fora. Eu estou no meio daquilo com liberdade. Então, Prajna vê a coemergência da sombra e do observador interno e dissolve os dois. Vê que há liberdade no meio da construção. Isso é Prajna. Não tem um eu e não tem a sombra que me aflige, por exemplo. Imagina? Tchau, tchau. Então, Prajna é isso. Ela simplesmente é o repouso na paz de ver que aquilo não é real, aquilo não é sólido. Isso é Prajna, não é um método causal. A gente tende a insistir nos vários métodos causais, né? Porque a gente só sabe operar através da causalidade. Pode ver. E desconstruindo, né? Porque a gente teve toda uma educação dualista, né? Isso. Então a gente até conseguir desconstruir essa visão, né? Algumas pessoas têm essa... É um esforço, né, diário, porque você está sempre... Tem uma tendência, assim, eu ouço sobre Prajnaparamita, eu tento encaixar Prajnaparamita nos métodos que eu já conheço. Eu tento pegar algo que é não causal e tendo a encaixar naquilo que eu já opero, que é a causalidade. Então Prajna eu quero resolver, eu quero usar Prajna como um antídoto para os meus sofrimentos. Essa é a nossa tendência. Mas não é isso. Prajna é uma sabedoria que me ajuda a perceber que nunca houve um sofrimento real. Mas também não existe a possibilidade de usar isso para se liberar e ter uma visão independente? E por partes, né? Usar a sua dificuldade para se liberar dela.
Sim. Não, a gente vai fazer isso com Prajna, mas é o que eu quero dizer assim, tem no budismo também métodos causais. Métodos em que você pega uma coisa e transforma numa coisa melhor. Claramente tem isso no budismo, ótimo, bom também. Melhor do que seguir vivendo no modo automatizado no samsara. Então esse é a maior parte dos ensinamentos sobre a verdade relativa, eles são causais. Eu vou construindo coisas melhores e me afastando das negativas. São meio usáveis. São meio usáveis. Mas aqui, nesse estudo que a gente está fazendo, a gente está vendo Prajna Paramita, que eu não estou mais me apoiando em métodos causais de construção melhor, é positiva. Aqui eu simplesmente olho para as coisas e vejo a transparência das coisas. Eu acho que voltando para o filme, a gente já está mais ou menos entendendo, né, cognitivo, que tem um filme passando, né? Aí a gente já conseguiu sair para fora e ver que o filme está passando. Só que, aí você está passando, só que daqui a pouco você está apontando, né, na situação assim, que ele está falando da solidez, é você reificar que ali, aquele que está no filme é você mesmo e continuar seguindo aquela historinha. E outra é você olhar e ver, não, aquilo não é tão sólido. A relação que está tendo não tem essa solidez toda. Ela parte do observador. Então você começar a perceber e ir caminhando meio... No samsara usual é como se assim, o filme está rodando e você não acha que tem como mudar o filme. Você simplesmente segue. Aí dentro do budismo tem métodos causais para transformar um filme de terror, por exemplo, num filme tranquilo. Eu vou transformando o filme, mas ainda estou dentro do filme. Tenho técnicas e práticas para melhorar o filme. Mas ainda é filme. Prajna Paramita não é isso. Prajna Paramita é sair do filme e reconhecer o filme apenas como filme. Não importa se é filme de terror, não importa se é filme comédia romântica. Ambos são apenas filme. Não tem diferença nenhuma entre eles em essência. É apenas filme, luz projetada. Então Prajna faz isso. Então veja que Prajna não está resolvendo, não está mudando o filme. Prajna está apenas olhando o filme com clareza, com lucidez. Percebe a diferença? E eu acho que é interessante nessa coisa do filme, vamos supor, você pegou uma história antiga, né? Aí começou a passar. Aí está passando aquele filmezinho, né? Na sua mente está passando lá. Aí de repente você se vê sendo levado. Aí então te pegou de novo. Então tem uma fixação. Se onde tem fixação tem desejo e apego. Né? Então você vê que onde você está sendo levado. Tem um desejo e apego que está te puxando ali. Aí você tem que trabalhar, porque tem que voltar a isso daí. O exercício do caderno é mais ou menos assim. Está lá o filme rolando, aí tem uma cena perturbadora, pause. Eu dou um pause no filme e anoto a cena que me perturba. E começo a praticar em cima da cena com pause. É isso. Até que aquilo não me afete mais. E solto o filme de novo. Aí daqui a pouco vem outra cena que me perturba. Pause. Vocês estão brincando, mas um amigo meu fez isso. Um amigo meu fez isso com filme de terror. Ele gostava muito de filme de terror. Aí ele começou a fazer essa prática de, no meio de uma cena bem macabra, ele dava um pause. Aí sem o som e com a imagem parada, ele olhava para aquilo. Aquilo começou a perder o poder. Foi perdendo o poder de envolvê-lo no filme. Ele começou a fazer isso várias vezes e daqui a pouco ele estava livre do filme de terror. Perdeu a graça, né? Mas se libertou, pelo menos. Essa era a ideia. Eu acho que aí você dá pausa. Aí tenta ver aquilo. Aí aquilo está mobilizando. Você tem que estar vendo. Não está conseguindo mobilizar. Aí você tem que ter compaixão com você mesmo, né? A gente tem que, se não estiver com a gente, já era. Então aí tem que ter... tem que ter uma leveza. Eu não estou conseguindo ainda, então não estou conseguindo. Isso, deixa no caderninho para depois. Aí continua o filme. Pendências. Segue o filme. Procura uma cena mais fácil. Não vai resolver tudo de cara, a gente vai resolver o que for possível. Vai olhar e vai atravessar. Nada mais um pouquinho. Tá bem? Esse é o método. Então a gente está avançando. Então a partir do sudra do coração a gente vai cada vez entendendo melhor o método e como que a gente vai aplicar isso. Tudo bem? Bem neurolinguística. Neurolinguística ainda há uma ideia de reprogramação. O budismo também tem muitas práticas de reprogramação. E quando você não pode chegar naquele estado, você vai melhorando, fazendo alcançando os meios hábeis. A gente faz isso também. Na tal etapa intermediária. Exato. A paramita é desprogramação. A Prajna Paramita, exatamente, é localizar a região... Por isso que eu disse, você tenta evitar um pensamento que você acha que não é produtivo para você,
É a primeira pergunta que eu tinha feito, entendeu? Então, Isso, tem essa etapa também no budismo, mas é isso, prajna já não é mais isso, prajna é assim, tudo é vazio, não importa a tonalidade da coisa. Então é como se você encontrasse a região que vem antes de qualquer programação. A região básica, que é comum a todos os seres, que é igual para todo mundo, que não tem programação nenhuma ainda, não tem hábito, não tem condicionamento algum. É isso que a gente está tentando localizar. Então, a gente vai entendendo isso teoricamente, e em algum momento a gente vai localizar isso meditativamente, vai localizar essa região. Uau! Ponto zero. E percebe que tudo emana desse ponto zero. É isso que a gente vai buscar. Então tá, hoje vamos ficar por aqui. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho son ren lo che zan len sa sun cha par dro ju cho sun nan wa dan me dra du sun ele show. Então, boa noite a todos. Aí, quem não tiver com e-mail no grupo, quiser deixá-lo no caderno de presença lá embaixo. Quem quiser fazer alguma doação, agora especialmente nessa fase de mudança mais necessária do que nunca, tem um potinho lá, quem quiser deixar alguma coisa. Semana que vem, normal aqui, então vamos começar a meditação às 6h30, um pouco mais cedo eu vou também mandar por e-mail para avisar todo mundo. E a gente vai com isso até às 9h. Ok?